Ele atravessava a cidade como qualquer outro. Mesmo rosto, mesmo passo, mesma neutralidade que não chama a atenção. Mas ninguém notava que por dentro, o chão já tinha sumido. Não foi uma tragédia que o quebrou. Foi o acúmulo silencioso de pequenas ruínas. Uma conta que não fechava. Uma ausência que crescia no fundo da casa. Um corpo que já não respondia como antes. Não houve drama, nem desespero público. Só um silêncio, que ninguém questionava. Porque ele ainda funcionava. Ainda respondia. Ainda sorria. Mas a verdade é que ele já estava ausente há meses. E ninguém percebeu. Essa é a natureza da resistência invisível. Ela não grita, ela não implora, ela apenas continua. Enquanto tudo em volta se desfaz. Num mundo onde todo sofrimento precisa ser performado, ele escolheu não mostrar nada. Nenhuma lágrima, nenhum pedido de ajuda, nenhum post triste. E foi essa ausência de ruído que o tornou invisível. Mas também foi essa ausência que o manteve inteiro. Porque enquanto o caos crescia do lado de fora, ele se ancorava em algo que a maioria das pessoas esqueceu. Um código, um treinamento, uma forma de estar presente mesmo em ruínas. Um tipo de força que não grita, que não reage, que não implora, mas que permanece. Resistência. Agora, esse conteúdo já merece um like, certo? Ele sabia que o mundo não iria parar para socorrê-lo. Então, aprendeu a não ser arrastado. Este vídeo não é sobre como vencer. Não é sobre como superar com frases prontas ou autoajuda barata. É sobre o que acontece quando você não tem mais para onde correr. E mesmo assim, escolhe ficar de pé, em silêncio. Você está prestes a entrar na mente de alguém que sobreviveu ao colapso, sem que ninguém percebesse. Vivemos em um tempo em que o barulho é confundido com força. Quem grita mais, vence. Quem reage mais rápido, sobrevive. Quem demonstra, ganha atenção. É como se a dor só fosse real se for visível. Se não há post, se não há drama, se não há exposição, então, para o mundo, ela não existe. Por isso, quando alguém opta pelo silêncio, o sistema falha. Ele passa despercebido, ignorado, desconsiderado. Mas o silêncio dele não era fraqueza, era resistência. O mundo quer resposta imediata. Quer que você explique seu sofrimento em tempo real. Quer que você reaja, que você mostre, que você participe. Mas e se a sua dor não for espetáculo? E se o que você sente não couber em palavras curtas e rasas? E se a sua luta for interna, contínua, invisível? A maioria não suportaria calar diante da dor. Mas ele suportou. E foi por isso que ninguém notou que ele estava caindo. Ele estava cercado de gente treinada para reagir a tudo, o tempo inteiro. Gente que explode, que desaba, que se justifica. Gente que briga por pequenas causas enquanto perde batalhas internas silenciosas. Ele não. Ele observava, respirava, esperava. Porque havia algo nele que era mais forte do que a necessidade de ser compreendido. Era o desejo de continuar inteiro. E para continuar inteiro, às vezes, é preciso deixar o mundo gritar sozinho. Você também já se calou, só para não ter que se explicar para quem nunca entenderia. Sem explicação, deixe o like e considere se inscrever no canal. Ele acordava todos os dias no mesmo horário, colocava a mesma roupa, andava o mesmo trajeto, cumpria todas as tarefas. Por fora, era alguém funcional, um adulto responsável, um homem comum. Mas por dentro, algo já havia se quebrado. A mente dele não gritava mais,
ela apenas ecoava em silêncio. Um silêncio denso, úmido, espesso. Não era depressão clínica, nem uma crise visível. Era uma desconexão gradual, um desligamento controlado, como se ele estivesse vivendo em terceira pessoa. As pessoas ao redor só viam o corpo que produzia, que sorria, que cumprimentava. Mas a alma, essa já tinha recuado. Ele sabia. Não poderia contar com o mundo para ser salvo. Já tinha testado isso antes. Quando tentou expressar uma dor, recebeu conselhos prontos. Quando falou de vazio, foi chamado de ingrato. Quando ousou mostrar fragilidade, perdeu respeito. Foi assim que aprendeu a calar. Mas o silêncio dele não era desistência, era estratégia. Ao perceber que o mundo não saberia o que fazer com sua dor, ele escondeu, guardou, racionalizou, transformou. Dentro dele havia uma batalha constante entre o colapso e o controle, entre desistir e continuar, entre sumir e resistir. Ninguém notava, mas todos os dias ele vencia uma guerra invisível. Uma guerra que só quem já travou reconhece. E talvez você também esteja nela agora. Quantas guerras você já venceu, sem que ninguém tenha a menor ideia de que elas existiram? Existe um momento em que tudo dentro de você grita. Grita para assumir, grita para explodir, grita para ser visto, para ser acolhido. É o momento em que a mente chega no limite. Quando até o ato de respirar exige esforço consciente. Quando qualquer pequeno som soa como um ataque. Ele conhecia esse momento. Já tinha estado lá, mais de uma vez. Mas havia algo nele que não cedia. Algo que impedia a queda final. Não era fé, não era esperança, era outra coisa. Era a consciência. A consciência de que o desespero, por mais forte que pareça, é só uma parte dele, não o todo. E isso fazia diferença. Ele se via por dentro. Sabia que o caos que sentia era real. Mas também sabia que ele podia observar esse caos, pausar, analisar. E quando você é capaz de observar o próprio colapso, você já não está completamente dentro dele. Esse é o ponto de ruptura. A fronteira invisível entre ser engolido pelo desespero e manter uma parte sua intacta. Ele passou por isso inúmeras vezes. No meio da madrugada, no trânsito, durante uma conversa casual. O rosto permanecia neutro, mas por dentro, ele estava firmando acordos com sua própria mente. Você vai surtar depois. Agora, você vai continuar. Você pode gritar por dentro, mas seus olhos vão ficar firmes. Você vai quebrar, mas só quando estiver sozinho. E nesse autocontrole extremo, nessa separação entre impulso e escolha, ele encontrava uma força que o mundo não entende. A resistência consciente. Você já viveu esse segundo silencioso, em que decide não ceder, mesmo tendo todos os motivos para cair? Que tal ceder um pouco do seu tempo, deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo? Ele não chamava de filosofia, nem de crença. Para ele, era apenas uma lógica que funcionava. Algo que aprendeu aos poucos, nas quedas, nas perdas, nas repetições da dor. Era como um código, não escrito em livros, mas gravado na carne. Primeira regra: nem tudo merece reação. Quem reage a tudo perde o rumo. Gasta força demais com o que não pode mudar. E ele sabia. A maior parte do mundo não está sob seu controle. Segunda regra: o que eu controlo, eu aperfeiçoo. Se ele tinha domínio apenas sobre o pensamento, o gesto, o silêncio, então era nisso que ele se concentrava. Respirar fundo, responder devagar. Ficar calado quando todos brigavam. Escolher a ação mais forte, a que não precisa de palco. Terceira regra: a dor não é um inimigo. A dor, para ele, era um lembrete de que estava vivo,
de que ainda havia algo a ser enfrentado, de que o tempo está passando. E queimar por dentro às vezes é melhor do que apodrecer em conforto. Esse era o código que ele seguia. Não porque alguém ensinou, mas porque foi a única estrutura que o impediu de colapsar. Quando tudo parecia fugir do controle, ele voltava ao ponto de origem. O que depende de mim agora? Essa pergunta simples e brutalmente honesta era o que separava o desespero da ação, a ruína da firmeza, a vitimização do domínio. E enquanto os outros reagiam ao caos com pânico, grito ou fuga, ele escolhia agir, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo sozinho. Porque o verdadeiro controle não é sobre o mundo, é sobre si mesmo. Você já tentou controlar tudo ao seu redor e percebeu que estava perdendo o único território que realmente importa, você mesmo. Ele nunca chamou de ritual, nem de terapia. Aquilo que fazia antes de sair de casa era apenas um escudo. Acordava cedo, silêncio total. O mundo ainda dormia, mas a mente dele já estava em alerta. Sentava à mesa e pensava no pior. Sim, no pior. No abandono, na perda de tudo, na morte das pessoas que amava, na traição, na injustiça. Fechava os olhos e via cada cena com detalhes. Não por pessimismo, mas por preparação. Ele sabia, se o caos chegar, que me encontre pronto. Essa era sua forma de criar resistência, de blindar a mente antes do primeiro golpe. Depois, escrevia 3 frases. Nunca mais. Às vezes eram afirmações, outras perguntas, mas quase sempre eram lembretes. Hoje você não controla nada além de si mesmo. Respire, observe, escolha. Eles não vão entender, e tudo bem. Ao longo do dia, ele voltava mentalmente a essas frases como quem retorna ao abrigo em meio a uma tempestade. No trabalho, no trânsito, numa conversa que beirava o confronto. Ele acessava aquilo e permanecia firme. À noite, revia mentalmente as pequenas derrotas. Não se julgava, só observava. E anotava, mentalmente, onde foi dominado pelo impulso e onde venceu pelo silêncio. Não era perfeição, era prática, todos os dias, sem falha. Essas pequenas rotinas, invisíveis para todos, eram os pilares de sua resistência. Ele não parecia forte, mas era. Porque enquanto os outros se armavam por fora, ele se armava por dentro. Qual é a sua primeira linha de defesa quando o dia começa? Ou você tem enfrentado tudo completamente exposto? Quando tudo desabou, esperavam que ele gritasse. Esperavam que, finalmente, perdesse o controle. Que chutasse portas. Que chorasse na frente de alguém, que implorasse por ajuda. Porque é isso que se espera do desespero. Ruído, explosão, espetáculo. Mas ele não gritou. Nem uma vez, nem no auge da perda. Nem quando ouviu as últimas palavras que não podiam mais ser desfeitas. Nem quando tudo o que ele havia construído desmoronou em silêncio, sem plateia. Não gritou, porque já sabia que ninguém ouviria. Ou, se ouvissem, não entenderiam. E se entendessem, talvez usassem isso contra ele. A experiência o ensinou que o grito é um gasto de energia que, às vezes, volta como culpa, ou como exposição, ou como fraqueza nas mãos erradas. Ele aprendeu que o grito serve a quem tem para onde correr depois. E ele não tinha, só restava seguir. Em silêncio. Com tudo dentro latejando, mas trancado. Não gritou porque se gritasse, se desmanchava. E ele não podia se permitir isso. Não naquele momento. Não com tanta coisa em risco. No lugar do grito, ele respirou. Baixou os olhos. Fechou os punhos. Engoliu a tempestade e sobreviveu. Essa foi sua escolha. Não por orgulho, mas por estratégia. Porque há dores que não se curam gritando. Há dores que só o silêncio sustenta. E quando todos os outros perderam o controle por não suportarem a própria voz interior, ele permaneceu inteiro. Porque aprendeu que resistir
não é calar o grito, é transformá-lo em presença. Você grita ou constrói silêncio por dentro, e até quando isso te protege ou te destrói? Fale com a nossa comunidade, deixe um comentário. Ele sobreviveu. Essa é a verdade. Não saiu vitorioso. Não venceu como nas histórias que vendem esperança, mas sobreviveu. E para ele, isso já era mais do que suficiente. O mundo nunca soube o que ele perdeu. Nunca soube quantas vezes ele quis desaparecer. Nunca entendeu o esforço que era continuar funcionando enquanto tudo em volta ruía. Mas isso não importava, porque a validação externa ele já tinha enterrado há muito tempo. Cada dia em que manteve o controle foi um dia que recusou o colapso. E isso, para quem já esteve à beira, é tudo. Mas sobreviver tem um preço. E o preço do silêncio é alto. Não havia palmas, não havia abraço no fim. Não havia aplauso pela disciplina de se manter inteiro em meio à destruição. Havia apenas ele, e a mente que construiu como fortaleza. Essa solidão é o custo de quem não colapsa para ser visto, de quem não grita para ser validado, de quem não implora para ser salvo. Muitos o chamaram de frio, outros de indiferente. Mas nenhum deles sabia o que ele carregava nos ombros todos os dias, nem quantas guerras ele travava entre o café da manhã e o silêncio da madrugada. Ele aprendeu a viver assim, sem o mundo entender, mas também sem depender dele. E isso é um legado, porque ao sobreviver calado, ele deixou um rastro, um modelo invisível de como se erguer quando tudo desaba, não ensinando, mas sendo, não falando, mas resistindo. E mesmo sem filhos, sem seguidores, sem discípulos, alguém um dia o viu. Alguém o observou de longe. Alguém, em meio ao próprio colapso, lembrou de como ele atravessava as ruas com firmeza no olhar. E esse alguém também decidiu não gritar. Também decidiu não implodir. Também decidiu respirar fundo e esperar o pior passar. Esse é o legado do controle. Ele não faz barulho, mas se espalha. Uma mente que se mantém firme no caos inspira outra, mesmo que nunca se encontrem, mesmo que nunca saibam. E essa é a beleza oculta da resistência. Ela é contagiosa, mesmo quando silenciosa. Você já foi salvo por alguém que nunca soube que te salvou? Já foi exemplo, sem nem perceber. Chega um momento em que a dor não passa. Ela simplesmente muda de forma. Deixa de ser grito, deixa de ser crise, deixa de ser ferida aberta e se transforma em presença. Silenciosa, constante, quase serena. Foi assim com ele. Durante anos, tentou lutar contra a dor como quem tenta apagar fogo com as próprias mãos. Achava que precisava eliminá-la, calar, esquecer, neutralizar. Mas, quanto mais lutava, mais ela crescia. Até que um dia, parou. Não porque desistiu, mas porque entendeu. A dor que o habitava não era mais um invasor, era parte dele. Não o definia, mas também não podia ser ignorada. Era como uma cicatriz que não doía mais, mas continuava ali, firme, lembrando o que foi, o que custou, o que restou. E foi a partir desse momento que ele deixou de ser controlado pela dor, porque parou de fingir que ela não existia. Passou a caminhar com ela, a trabalhar com ela, a amar com ela, a dormir com ela e, acima de tudo, a resistir com ela. Essa é a transição que poucos percebem. A dor que vira presença é a dor que você domina. Ele não a romantizava, mas também não a negava. Ela era o lembrete de que ele sentia, de que havia amado, de que havia perdido, de que havia tentado. E, paradoxalmente, era a dor que o mantinha humano, porque a ausência completa da dor seria a morte. A dor o mantinha sensível ao mundo, mas forte o suficiente para não se perder nele. Era ela que o tornava capaz de ver nos olhos dos outros a mesma guerra silenciosa.
e respeitar, e compreender, e não julgar. Essa dor silenciosa é o que une os que resistem sem aplauso, os que seguem em frente com rachaduras internas, os que aprenderam a ser fortes, sem deixar de sentir. E se a dor que você carrega não for um erro, e se for ela que te molda em silêncio, enquanto todos te acham intacto, no fim, ele não salvou o mundo, não virou exemplo, não foi reconhecido, não teve final feliz, mas sobreviveu. E sobreviver exige mais do que força, exige estrutura, exige consciência, exige escolhas que ninguém aplaude. Ele não era imune ao sofrimento, sentia tudo, absorvia tudo, mas não permitia que isso decidisse o que ele era. Isso é o que separa os que desmoronam dos que atravessam o colapso. Os que desmoronam acreditam que são a dor. Os que atravessam sabem que ela é parte, mas não o todo. A mente que sobreviveu ao mundo era a mente que aprendeu a esperar, a suportar sem pressa, a respirar fundo antes de reagir, a se calar quando tudo chamava para o confronto, a observar o caos sem entrar nele. E isso é raro, é quase uma arte esquecida, é uma habilidade que não se ensina mais, porque exige silêncio, e ninguém sabe mais ficar em silêncio. Mas ele sabia, ele não buscava paz nas respostas, ele buscava força nas pausas. Aproveite essa pausa e deixe um comentário. Divida sua dor com a nossa comunidade. Por isso, sobreviveu. E por isso sua história, mesmo sem nome, mesmo sem glória, chega até aqui, chega até você. E talvez você também tenha chegado até aqui em silêncio, com os ombros tensos, com a mente cansada, com batalhas que ninguém vê. Se esse vídeo tocou em algo que ainda vive aí dentro, então você faz parte disso, do grupo invisível, dos que resistem sem palco, dos que constroem controle no meio do colapso, dos que sabem que o mundo não vai parar, mas que ainda assim escolhem não ser arrastados. Este é o seu lugar. Aqui não se exige barulho, nem perfeição, apenas a disposição de resistir com consciência. Se você sente que faz parte disso, escreva nos comentários: eu sobrevivo ao caos. Se ainda não é inscrito, considere fazer isso agora. A resistência começa onde o grito termina e se constrói no silêncio. Somos a resistência. Até a próxima.